moradores e olá profissionais que atuam na defesa de motoristas e proprietários de veículos. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da infração prevista lá no artigo 203, inciso 5º do nosso Código de Trânsito Brasileiro, a infração de ultrapassar em linha contínua amarela. Essa é uma infração que custa um pouco caro para o infrator, mas fique tranquilo que existe possibilidade de defesa, assim como eu vou mostrar aqui no nosso vídeo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo aqui até o final do vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Érica Avalone, sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. E aqui no meu canal do YouTube tem conteúdo toda semana para você que é motorista e para você que trabalha com o direito de trânsito. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal. E eu também já vou aproveitar a oportunidade aqui para te convidar para me seguir lá no meu perfil do Instagram, neste arroba aqui, ó. Lá tem conteúdo valioso todo dia sobre o direito de trânsito. Então, bora aqui para o nosso vídeo. A primeira coisa que eu quero fazer aqui para a gente iniciar o nosso vídeo de hoje é fazer a leitura do artigo 213, inciso 5º do nosso Código de Trânsito. Então, olha aí na tela. Então, a gente tem aqui, ó, ultrapassar pela contramão outro veículo. O inciso 5º, ele fala: onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Então, ela é uma infração gravíssima que retira 7 pontos da CNH do motorista e ela é uma penalidade de multa vezes 5. Ou seja, o que significa esse vezes 5? É o valor da infração gravíssima vezes 5, o que dá mais ou menos R$ 1.500. Atenção aqui também para o parágrafo único. O parágrafo único, ele fala que aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o motorista ele cometer essa infração dentro do período de até 12 meses, ou seja, 12 meses a contar da data da primeira infração, o valor da multa será dobrado. Então, ao invés de vezes 5, será vezes 10, tá bom? Que vai dar aí perto de R$ 3.000, R$ 2.934,70, tá? Mas ela, como vocês podem ver, é uma infração gravíssima e que para pagá-la é muito desconfortável. E olha só, a constatação desse tipo de infração pode se dar ou por vídeo monitoramento, que são aquelas câmeras que ficam instaladas sobre as rodovias, desde que, evidentemente, tem a placa informando que aquela via será fiscalizada por vídeo monitoramento, ou a constatação desta infração pode se dar pelo próprio agente de trânsito que eventualmente ali tá naquela rodovia, tá fazendo a fiscalização. E é muito importante te dizer que se você não for abordado, que não é obrigatório, como a gente vai ver aqui na sequência, esse é o tipo de infração que, se você recebeu a notificação da autuação na sua casa, não precisa ter foto, tá? A simples constatação do agente de trânsito já é motivo suficiente para que essa infração ela seja válida. É lógico que existem alguns requisitos que a gente precisa analisar para anular esse tipo de infração, tá bom? Que eu vou contar aqui para vocês na sequência. Mas, só para vocês entenderem a forma de constatação, ou por vídeo monitoramento, e diga-se de passagem, não precisa de foto, ou a constatação do agente de trânsito que está lá na rodovia e flagrou o motorista naquela infração. Uma coisa importante que eu quero pontuar aqui para vocês, que embora haja constatação da infração pelo agente de trânsito ou por câmeras de vídeo monitoramento, independentemente da abordagem, é importante que você saiba que o agente de trânsito, ele não possui fé pública. Tem muita gente que confunde essa questão da fé pública com a prática do ato, tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês. Olha só, o agente de trânsito, assim que ele constata a infração, ele tem que lavrar o auto de infração. É importante dizer que o ato que o agente de trânsito pratica possui atributos da presunção relativa de legalidade e veracidade. Nossa, Érica, o que é isso? O atributo da presunção relativa de legalidade e veracidade. Quer dizer que o ato que o agente de trânsito praticou, ele é considerado legítimo e verdadeiro até prova em sentido contrário.
que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos identificar falhas, erros, ilegalidades neste auto de infração para fazer com que uma penalidade de multa seja arquivada. Então a lei ela traz alguns requisitos nos quais o agente de trânsito ele deve se pautar na hora de lavrar um auto de infração. Se esses requisitos não forem observados, é nosso dever alegá-los em sede de defesa ou de recurso administrativo com a finalidade de anular aquela infração. E vale dizer que a gente está aqui para defender a correta aplicação da penalidade. A gente defende a legalidade do ato administrativo. Ou seja, aquele ato praticado por um agente de trânsito, ele deve seguir a forma prevista em lei. Caso contrário, ele não será válido. Então, onde que a gente vai se pautar para buscar uma nulidade em um auto de infração de ultrapassagem? A gente tem que olhar primeiro o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 280 é a receita básica de um auto de infração. Então vamos fazer aqui a leitura. Então olha só, a gente está aqui, né, falando de autuação. Então, ó, ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará a tipificação da infração, ou seja, qual foi a infração que o motorista cometeu, local, data e hora do cometimento da infração, os caracteres da placa de identificação do veículo, marca, espécie e outros elementos julgados necessários à identificação do quê? Do veículo. Prontuário do condutor sempre que possível. Neste caso, não é uma infração que precisa necessariamente ocorrer mediante abordagem, então não precisa do prontuário do condutor. Veja que ele fala aqui, ó, sempre que possível, tá? Aí vai ter que ter a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprove a infração, isso no caso de infração por vídeo monitoramento, tá? E a assinatura do infrator sempre que possível, tudo bem? Então esse é o artigo básico que a gente tem que olhar na hora de fazer uma defesa ou um recurso administrativo de uma infração de ultrapassagem. Bom, é comum ter erros nesse tipo de infração? Sim. Normalmente, os erros contidos em um auto de infração de ultrapassagem não estão no artigo 280. Aí, Érica, você acabou de mostrar o artigo 280, falou que a gente tem que se pautar nele para buscar uma nulidade, e agora você fala que não é nele que estão as nulidades? Sim, é isso mesmo. As nulidades normalmente existentes em uma infração do artigo 203, inciso 5º, estão na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Mas antes, só para vocês entenderem, o que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Ele é um manual que traz de forma detalhada fichas referente a todas as infrações do nosso Código de Trânsito Brasileiro. E ele traz ali a exata conduta que o agente de trânsito deve ter na hora de lavrar um auto de infração. E olha só a ficha aqui do artigo 203, inciso 5º, tá? A gente sempre tem que procurar o amparo legal certinho, com o código do enquadramento certo também. Então, ele traz a tipificação, o enquadramento, ele traz a gravidade, quem é o infrator, qual é a penalidade, se existe medida administrativa, como que é a constatação. E ele traz aqui, nestes campos que são extremamente importantes, quando que tem que autuar o veículo, quando não vai autuar, o que é ultrapassagem, né, aqui no campo de definições e procedimentos, e exemplos de preenchimento do campo de observações. Normalmente a nulidade ela está contida aqui, ó. Por quê? Porque precisa ficar caracterizada a ultrapassagem. Então, tanto a conduta do motorista infrator, como também da sinalização. Dá uma olhadinha aqui, ó. O veículo ultrapassou pela contramão em local sinalizado com linha dupla contínua amarela, tá? Local sinalizado com linha simples contínua amarela, tá? Uma coisa muito importante que deve constar em um auto de infração de ultrapassagem é, por exemplo, o sentido da via. Se não tá o sentido da via, o auto de infração está incompleto, com base lá no artigo 280. Lembra que a gente falou que tem que ter o local, data e hora do cometimento da infração? Não basta que tenha, por exemplo, qual é a rodovia. Tem que ter o sentido que o motorista estava trafegando. Por quê? Pode ser que um sentido seja permitida a ultrapassagem e em outro seja proibida, né? Então isso a gente tem que ter muita atenção. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, ainda com relação à sinalização,
é o artigo 290 do Código de Trânsito. Dá uma olhadinha. O artigo 90, ele fala que não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta, tá? O que vai acontecer nesse caso, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que tem lá uma rodovia que existe uma placa onde há a proibição de se ultrapassar, porém a faixa não existe, ela está em mau estado de conservação, ou simplesmente a pista ali foi recapeada e eles não fizeram a pintura novamente da faixa dupla ali ou da faixa simples amarela. E aí? A gente tem uma nulidade com base no artigo 90. A sinalização ela está insuficiente ou inexistente. Então, o infrator, motorista, não pode sofrer as consequências dessa penalidade. E é algo que você precisa, sim, alegar na sua defesa e no seu recurso. Bom, com essas estratégias de defesa que eu trouxe aqui neste vídeo, eu tenho certeza que você terá boas chances de ter a sua defesa ou o seu recurso deferido e ter, por consequência, a infração do artigo 203, inciso 5º, anulada. Talvez o seu auto de infração ou o auto de infração do seu cliente pode conter outros erros, e aí vai da sua análise, do seu conhecimento da legislação de trânsito, de identificá-los e também de fazer a alegação em sede recursal administrativa, tá? Mas tudo depende de uma análise do caso concreto. O que eu trouxe aqui nesse vídeo é o que eu identifico de mais comum, ou seja, o que vem acontecendo com mais frequência dos clientes e dos casos dos meus alunos que eu atendo durante todo o meu tempo de experiência nessa área. Bom, e para a gente finalizar esse vídeo, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você que tem interesse em trabalhar no direito de trânsito, defendendo motoristas e proprietários de veículos. No primeiro link na descrição desse vídeo, você entra para a lista de espera da formação Direito de Trânsito, o curso mais completo do Brasil sobre este assunto e com certificado emitido pelo MEC. E para você que é motorista e está nessa situação, no segundo link você entra em contato diretamente comigo. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!